quando tiver um estudo de fato, demonstrando que o gramado sintético afeta muito mais os jogadores com relação à lesão, pode-se mudar esse cenário. Hoje não tem o porquê mudar, porque não tem um estudo comprovando. Não tem um estudo comprovando que há mais lesões no gramado sintético ou há mais lesões no gramado natural, cara. Então, assim, não tem o que fazer. Basicamente é isso. E o mesmo gol que o Neymar perdeu no sintético, ele perdeu no Morumbi contra o Vasco também, então. O DM do Palmeiras é o mesmo... Tem o mesmo número de lesões no Palmeiras? Não, o que o Joab falou, né, questão de departamento médico geral, né, departamento médico de todos os clubes. Mas e basicamente o Palmeiras treina no sintético. Ué, era isso que eu treina queria no falar, sintético, vai jogar no sintético, é normal, não sente. Não tem diferença. Agora, quem treina no campo normal e vai jogar no sintético, sente a diferença. Mas, Oliveira, quantos gramados sintéticos temos hoje nos 20 clubes do Campeonato Brasileiro da Série A? O Job acabou de falar. 3, né? O que eu trouxe, tá? O que eu trouxe que são 3 gramados sintéticos. Então nós temos 17 gramados naturais, certo? 17 gramados naturais. O Palmeiras treina e joga no sintético quando treina e joga dentro de casa. Ou seja, o Palmeiras joga 17 vezes no gramado natural. Desculpa, Henrique, você sabe que o Palmeiras treina no sintético e no natural. Ué, peraí. Você acabou de falar que o Palmeiras treina no sintético. O CT do Palmeiras, Oliveira, o centro de treinamento do Palmeiras é grama natural. Todo CT de base... Todo CT de base, Oliveira, tem grama sintética. Todos os CTs, todos. Inclusive o do São Paulo. Então, quando os clubes vão jogar num gramado sintético, automaticamente eles se mobilizam para treinar num gramado sintético, cara. Da mesma forma o Palmeiras. Quando o Palmeiras joga em casa, treina no sintético. Quando vai jogar fora, treina no natural. Então, assim, a gente está entrando numa questão que não existe. No ano? Quantos jogos? Pelo menos dentro do Allianz, vamos colocar 19. No brasileiro. Então. Favorece ou não? O retorno, né? Por que favorece? Se fosse favorecer, o Atlético Mineiro estava lá em primeiro, o Palmeiras estava em segundo e o Botafogo em terceiro. Quantas lesões o São Paulo teve no gramado sintético e no natural, Oliveira? Você que é tão conhecedor de gramados, aparentemente. Pra gente deixar aqui... Fala pra mim. Falar ainda sobre o Manchete do Santos. O Palmeiras está em segundo, terceiro. Não era para estar lá. Botafogo está em quinto, não era para estar lá. Então é isso. Favorece. Você sabe. Peraí. Você citar só por causa do gramado é uma coisa, Henrique. Ninguém tem nada a ver, gramado nenhum tem nada a ver com a fase horrorosa que está o Atlético Mineiro, tá? Não é assim. O meu mas aí eu tô querendo trazer. O Oliveira, ele trouxe 2 questões. Primeiro, de DM, que foi você que colocou. E eu coloquei, não tem nenhum estudo que comprove que o gramado sintético tem mais lesões que o gramado natural. Ponto. Segundo, qual que é a relevância de favorecimento de um gramado sintético para um gramado natural? O Oliveira trouxe essa questão. E aí eu coloquei. Se fosse tão relevante, o Atlético Mineiro estaria em primeiro, o Palmeiras em segundo e o Botafogo em terceiro. Simples. Ou, pior, o São Paulo joga quantas vezes, Oliveira, no gramado sintético durante o Campeonato Brasileiro? Ô, Henrique, vamos seguir aqui na manchete? Tá bom, Oliveira, beleza. Você entrou na manchete do cara e você não termina de Você tá fingindo de desentendido, só você. Melhor parar de falar do seu site. O assunto aqui é futebol, né, seu site? É isso que eu não tenho. Pra mim não tem cabimento, Oliveira. Você entrar na manchete do Joab e não querer terminar a discussão. Mas segue daí, Joab, vai lá. É que essa discussão não tem fim, bicho. Você tem os seus argumentos. Pede pro Ticão lá de terça-feira fazer Então, correto, por sinal. Eu te fiz uma pergunta muito simples. Do Parmeirinha. Te fiz uma pergunta muito simples, Oliveira. Quantos jogos o São Paulo faz no gramado sintético no brasileiro? Ou seja, cadê o favorecimento do natural, então, pro São Paulo, que tá abaixo da tabela do Palmeiras, inclusive? Mas vai daí, Joab. O São Paulo faz 3 jogos, fora. Exato. E o São Paulo não treina e joga no gramado natural? Por que o São Paulo não tá lá em cima, então? O São Paulo é mais favorecido que o Palmeiras, meu amigo. Mas, Henrique, se o São Paulo tivesse 9 pontos a mais aí desses 3 jogos aí... Bruno, se minha avó não tivesse morrido, eu vou até hoje, meu amigo. Vai lá, Joab. Não, a questão do sintético é pauta para debate, não é o primeiro episódio que a gente entra nesse, mas aproveitando sobre isso, preciso falar agora sobre um dos principais
a favor do movimento gramado natural, que é obviamente contrário ao gramado sintético, seja no sintético ou no gramado natural. O senhor Neymar Júnior, ele deveu, tá? Preciso pontuar isso, porque vocês sabem, se tem alguém que defende o maior craque da geração atual do futebol brasileiro, sou eu. Eu defendo o Neymar Júnior, sim, porque todos nós, mas principalmente quem é santista, sabe da capacidade que o Neymar tem. E aqui, de fato, eu não preciso nem fazer uma cobrança propriamente dita, porque assim, não tem. Vai cobrar o quê do Neymar? Se o Neymar é o Neymar. O que ele fez nesse último jogo, ele foi um jogador normal. Um jogador normal, né? Obviamente, o Neymar, por estar na prateleira de craque, ele não deveria ser normalizado, que foi o que aconteceu nesse último jogo. Ele foi um jogador para mediano para baixo, que não é o padrão Neymar. E aí eu preciso fazer essa menção. Tanto que o Tiquinho Soares, ele jogou aproximadamente 9 não, ele entrou 35 do segundo tempo, tá? Ele teve uma cobrança de falta, sofreu o pênalti e marcou o gol. Então, assim, o Tiquinho acabou sendo mais participativo em campo para o Santos do que o próprio Neymar, e por aí você já tira, quão abaixo foi o desempenho do Neymar nesse jogo contra o Atlético Mineiro, tá? E aí, mais uma vez, eu preciso fazer menção à contratação do ano do Santos, tá? Por mais que são 2 jogos, a gente já vê a diferença, que é o Juan Pablo Vojvoda. Como a gente estava conversando nos bastidores, quem é o técnico que tem peito de tirar o Neymar Júnior quando ele está jogando mal? O Vojvoda teve essa coragem. Tirou o Neymar, mandou entregar a abraçadeira e o Zé Rafael assumiu a abraçadeira, e depois dessa alteração, dói dizer isso, mas o Santos melhorou com a saída do Neymar, tá? E por conta dessa melhora, o Santos chegou no gol do empate e, consequentemente, saiu com esse 1-1 barato. Boa, Job. O Santos, esse jogo aí contra o Atlético, teve um gostinho de vitória, né, Job? Ô, Bruninho, para você, fica feio pro Neymar ficar fazendo essas postagenzinhas? Só provou que era verdade. Ele fez um lance ali no segundo minuto de jogo, se eu não me engano, que ele torce o pé, né? O tornozelo, cara, e ele fica no mimimi do caramba, bicho. Como que é pra você isso daí, ô Bruninho? É feio isso aí? Um cara do tamanho do Neymar ficar discutindo com a enquete, com o Instagram, com a torcida. Qual que é o posicionamento que ele deveria ter? Cara, é ridículo, né? Chega a beirar o ridículo isso daí. Ele não precisa disso. Ele tem futebol. Ele tinha que, quando acontece um lance, um episódio desse, ele tem que ficar quieto e jogar bola, né? Até mesmo porque ele ficou fora da última convocação da seleção. O Ancelotti deixou entender que foi por questões técnicas e que ele tem que voltar a jogar bola, e todo mundo sabe disso. Então ele acaba se preocupando com extra-campo, ou quando tá dentro de campo ele fica arrumando picuinha. Então, assim, fica feio para a imagem dele, né? Porque todo mundo acredita, todo mundo acha que ainda dá para ele mais uma Copa do Mundo, se não todo mundo, pelo menos a grande maioria. E um episódio desse fica feio, acaba manchando a imagem dele. Essa é a minha opinião. Nessa daí eu já não dá nem para defender, né, cara? Você acordou meio puto com ele hoje. O lance é claro, e a TV da Premier, né, as câmeras da Premier deixam bem claro. Houve a torção, sim, do tornozelo. Agora, se cabe a mim ou a você de dosar se foi exagerada não a reação dele, não cabe. Mas se foi nítido que travou o tornozelo dele, travou, tá? E aí é o tipo de torção que você sabe que geralmente o jogador fica de 15 a 20 dias no DM. Torção de entorse, né, de tornozelo, é uma lesão real que acontece muito em diversos clubes do Brasil afora. Mas sobre o desempenho do Neymar contra o Atlético, de fato, como eu já trouxe, e aí você acha que tem um prazer de ouvir dizer isso, desde a volta do Neymar, de fato, foi a sua pior partida no Santos Futebol Clube. Ele deveu e muito contra esse jogo, que a gente precisou dele, né? A gente precisou dele. O lance que foi da polêmica do pênalti, o Neymar, que nem o narrador falou, no seu prime não perderia. Dentro da grande área, praticamente dentro da pequena área, recebeu um passe sem marcação, que já é coisa rara, o Neymar está desmarcado. Recebeu um passe dentro da grande área, próximo da marca penal, e conseguiu bater no meio do gol. Por mais que houve o pênalti, o Neymar não perderia esse gol.
Em seguida, furar um passe dentro do gol com o Everson vendido no lance, é coisa que o Neymar não faria. A gente pode zoar o Yuri Alberto, pode zoar qualquer outro atacante, mas o Neymar fazer isso é raro. E aí, por isso que acaba sendo... acaba pesando bastante. Rapidinho, você falou assim que não cabe a nós julgar e tudo mais. Eu acho que cabe sim, porque o São Paulo tá sem o melhor jogador do time, que é o Lucas, que machucou no sintético. E eu não vi o Lucas ir lá fazer postagem depois da lesão. O São Paulo, em 23, perdeu o que vinha sendo o melhor jogador, o Galopo. Vinha bem, artilheiro do time, tudo mais, machucou no gramado sintético. E também não foi falar, entendeu? Então, acho que isso suja a imagem do Neymar, entendeu? Cara, mas eu entendo acho que é até uma discussão quase filosófica mesmo, assim, do Neymar, porque parece que, acho que mais do que o gramado sintético, sem entrar na discussão se é bom ou se não é, né? Eu acho que ele tá muito incomodado de não ter conseguido mudar isso, sabe? Porque claramente foi ele que iniciou aquela campanha do ano passado, não, no começo do ano, que teve o Memphis, teve o próprio Lucas, enfim, outros jogadores. Não foi ele que iniciou? Não, ele não iniciou esse movimento. Esse movimento já existia, mas tomou o corpo e a proporção quando ele, de fato, aderiu ao movimento. Mas antes mesmo do próprio Neymar aderir ao movimento, o senhor Lucas Moura já fazia parte, né? Entre outros craques que saíram da Europa e vieram para o Brasil, eles já estavam nele. Mas a partir da participação do Neymar, esse movimento tomou a proporção que tem, justamente por conta do Neymar ser quem ele é. E por ele ser quem ele é, ele utiliza dos seus meios para novamente trazer essa pauta, que foi a postagem dele. Se você acha que a postagem dele é puro mimimi, entendo eu que você não captou, né? Não entendeu o intuito daquilo. O intuito dele é, de novo, reacender esse debate para novamente trazer argumentos como esse. Por não ter a fundo as informações desse gênero, não sabia eu que Lucas, Galopo, entre outros, provavelmente, se lesionaram em gramado sintético. Então, assim, se tudo isso for endossado e for levado à pauta na CBF, que já teve algumas, entendo eu que o movimento gramado natural se sobressai sobre o gramado sintético. Entendeu? Mas é o que o Henrique falou. O Joab, que é o estudioso do gramado sintético, está falando isso. Os caras fizeram 37 estudos, eu fui procurar aqui. 37 estudos e não mostraram que o gramado sintético tem mais lesão. Aí você cita 4 lesões. Pô, se a gente pegar todo o campeonato brasileiro, todas as lesões que tivemos, é muito comprovado, gente. A gente tem muito mais jogo no gramado natural do que no gramado sintético. Se a gente tem mais jogos no gramado natural, obviamente a gente vai ter mais lesão no gramado natural. Não tem como endossar isso na CBF. Isso é um chororô do caralho. Não, particularmente, eu não estou colocando a minha opinião no assunto. Até porque, para mim, o Fagner consegue lesionar mais que o gramado sintético. Para mim, é minha opinião. Entendeu? A minha opinião é que isso é fato. O Fagner consegue lesionar e acabar com carreira bem mais que gramado sintético. Mas, assim, se há esse movimento, se estão participando, se estão defendendo, aí eu trouxe. Isso tudo precisa ser endossado e levar-se em pauta. A questão aqui, justamente por eu não ser o estudioso do assunto, eu não trago a minha opinião, tá? Mas é assim, eu entendo que se há esse movimento, se há essa participação, se já havia esse movimento anteriormente à participação do Neymar, isso tudo tem que ser levado em consideração. Boa. Lucas, desculpa, Oliveira, só para fechar mesmo, para a gente não estender no sintético, é só para lembrar, não sei se vocês lembram, o Lucas, depois que teve aquele movimento de vários jogadores postando a mesma imagem, né? O Lucas falou depois em entrevista que não era por causa de lesão, né? Ele chegou e falou, nem é por causa de lesão, é porque a qualidade do gramado, a qualidade do jogo, fica muito pior, fica muito mais difícil. Só ele falou, né? Mas não sei. É outro esporte, gente, não é futebol, é só site. Aí, até o cara ir jogar num time que tem gramado sintético, que foi o caso do Dudu, que repostou a imagem do Neymar até ir parar no Atlético Mineiro. Aí ele apagou tudo. Aí ele esqueceu que o gramado sintético é uma bosta. Foi mesmo. Boa. Gente, essas foram as manchetes do Santos, né? As notícias. E não dá para encerrar. Não dá para a gente mudar de assunto aqui do Santos sem falar do lance aí do Brasão, né, Job? Que lance feio foi aquele lá, cara? Cara, de novo, né? A gente sabe que é por isso que temos inúmeros protocolos por conta do risco que o goleiro tem, o risco à saúde que ele tem, tá? Por conta dos contatos à cabeça. E aquela joelhada, a discussão sobre
a intenção do jogador ou não, tá? Mas é por conta do risco, tá? Novamente, por conta do risco que foi colocado o goleiro, entendo eu que devia ser avaliado ao VAR, inclusive para expulsão. Por quê? Mas foi um acidente, amigos, de fato. Pode ter sido por acidente ou não, com intenção ou não. Houve uma lesão que colocou em risco a saúde do jogador, tá? Tudo isso tem que ser levado em consideração. Ah, mas foi acidente. Mas por que foi acidente, não foi falta? Ah, a bola bateu na mão por acidente, por isso não é pênalti. Então, assim, por mais que foi acidente, tudo isso deveria ter sido levado em consideração. E, novamente, o VAR, quando é a favor do Santos, ele não aparece. É ridículo tudo isso. Ô, Job, só uma pergunta do Robinson aí, que eu acho muito pertinente, cara, ó. Mas o Joab, né? Desculpa um comentário, mas se a Vila for reformada pela W Torre, com certeza será sintético. Você manterá a opinião? Primeiro, ou vai ser igual o Dudu? Com certeza, aí o Robinson tá com mais informação que todo e qualquer setorista da equipe da parte do Santos. O Neymar vai deixar? Tem que ver. Preciso. Porque assim, Neymar não estará mais lá, né? O Gabriel. Ele tá aposentado já. Não, peraí, vocês estão de brincadeira, pô. Vocês estão de brincadeira. A gente tá falando do. Não tem nem 15 dias que eu trouxe a informação que a prefeitura já liberou a área para construção ali na região do Cubatão. De fato, também já foi confirmado que a W Torres vai participar. De fato, temos informações que são fatos. Agora, com certeza é sintético, aí essa informação pode trazer conosco mais informações desse Joab, eu já vi debate. E se for sintético, Joab? É uma hipótese. E se for, aí, que nem você fala pro nosso querido Bruninho, mas se minha avó fosse meu avô, ninguém tinha mais. Mas aí a gente tem uma baita de uma empresa. Não, mas aí é simples. A gente está supondo algo. Mas aqui, ó, Joab, calma, se acalma. A gente está supondo algo real. A W Torre é uma das maiores empresas e, já foi o próprio Walter Torre, que é falecido já, é santista. Ou seja, a briga pela licitação, pelo ganho da W Torre vai ser enorme. E há uma possibilidade gigantesca da W Torre sim ganhar essa licitação. Tá? Ganhando a licitação, meter o gramado sintético, o que você pensa disso? O Neymar esquece, o Neymar não vai estar mais lá. Novamente, a minha opinião. Quando foi que eu trouxe? Eu sou a favor ou contrário? Novamente, para eu, santista, trazer a minha opinião sobre isso, eu preciso de fatos. O que nós Mas você acabou de falar que tem que botar um movimento na CBF, que isso pode ajudar. Se eu trago uma sugestão que eu tenho que colocar algo na CBF, eu tenho que colocar algo na CBF, é porque eu sou contrário ao gramado sintético. É simples. Um dos recortes que nós estamos aqui é voltar a coisa de 5 minutos. O nosso amigo, o que eu falei, se há o movimento, existe. Se há o movimento, existe. Contrário ao gramado sintético, que já existe. O que se é feito, então? Endossa-se a documentação acerca dos motivos que são contrários. Ponto. Novamente, por que eu trouxe isso? Porque o nosso querido setorista do São Paulo, Bruninho, nos trouxe a informação que tiveram diversos jogadores que se lesionaram no gramado sintético. Eu não sabia disso. Diversos. Por quê? Porque, para mim, tudo isso precisa ser levado lá em cima. Na CBF, tudo isso tem que ser analisado lá. Não cabe nós decidirmos ou não. Quando foi que houve a decisão de estar aberta a construção ou não? Houve a construção dos gramados, dos estádios com gramado sintético. Entendeu? Tudo isso precisa ser acordado, precisa ser bem regularizado. É só isso que eu trago à pauta. Só. E qual seria o interesse da W Torre de botar sintético lá, né? Se eles querem show, como o cara até comentou aqui, a maior justificativa, não sei se o Henrique sabe disso, né? A maior justificativa para ter sintético é para poder ter show. Vai fazer show em Cubatão? Com todo respeito. Exatamente. Claro. Fazer show em Cubatão. Não, assim, ó. Mas, Gabs, a partir do momento que você pensa em abrir uma arena multiuso, você pensa em show, cara. Você pensa em shows, não tem como. Você pensa em fazer show, porque assim, ó, querendo ou não, até tava uma discussão lá no estádio 97. Você vai trazer um Bruno Mars para São Paulo ou você vai levar para Cubatão? Obviamente você vai fazer na capital. Agora, se você bota shows locais, nacionais, por exemplo, o pessoal até citou Henrique Juliano, você bota esses shows na Baixada, cara, não tem uma arena lá para isso. E vai encher, isso é fato. Então, a partir do momento que você tem o society, é muito mais simples você possuir uma manutenção ali
rápida com o Society. E claro que os shows locais vão lotar, mas é diferente você pensar numa estrutura de show internacional para a capital versus Baixada, mas com certeza na capital teria vários shows aí que lotariam sem dúvida alguma. Bora, gente, a audiência aqui do Santos, o pessoal já tá indo dormir,